Paz, Senhor, desejo saudar os nossos queridos ouvintes e telespectadores na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para abrirmos as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3, e iremos ler o versículo 5 e 6. Enquanto procuram a passagem, eu vou dirigir uma palavra de oração. Senhor, damos-te graças por esta oportunidade que estamos aqui, para, Senhor, diante de Ti, Senhor, nos humilharmos e pedirmos ao Senhor que Tu possas, através de nós, Senhor, que somos vasos pequenos, vasos humildes, para que Tu possas falar ao Teu povo, Senhor. Permita com que o Teu Espírito Santo e a Tua unção, Senhor, vai de encontro à necessidade das almas, naquilo que Tu queres falar com cada um deles, para que eles possam ter uma mente aberta para entender, Senhor, aquilo que Tu tens para falar. E que toda essa mente, Senhor, todo o conceito possa ser trazido, Senhor, cativo ao conhecimento de Cristo, porque é isto que importa. É Jesus exaltado nas nossas vidas, hoje e para todo sempre. Em Teu santo nome, eu Te agradeço. Amém. Amém. Então, eu vou proceder à leitura. 2 Coríntios 3, 5, 6 diz: Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Eu me proponho hoje a falar sobre a verdadeira religião. Amém? A verdadeira religião. E neste termo religião, eu vou pedir para que os ouvintes façam um exercício de englobar na palavra religião toda a organização ou todo o grupo eclesiástico, seita, praticantes de fé, igrejas, movimentos de fé, ministérios, todos aqueles que mexem com aquilo que nós dizemos que é religião. Não quero falar de uma religião em particular, porque há outros grupos que lidam com esta questão da religião, mas eles não são uma religião em si, são um grupo, são uma igreja, foi fundada por alguém e está aí, todo mundo vê, e todo mundo lida com estes grupos. Então eu quero falar destes grupos de religião do modo geral. Então vamos começar por definir o que é religião. Religião é um sistema de crenças, conceitos, códigos de valores éticos e morais que estabelecem base da espiritualidade humana. Outras religiões mais formais, com livros sagrados, eles são um conjunto de narrativas, símbolos, tradições, história sagrada, escriturística, que se destina a explicar o sentido da vida, a sua origem e a origem do universo. Esta palavra religião, ela deriva do latim religio ou religio, que tem o sentido, entre vários sentidos, mas um sentido mais forte é o sentido de religar. Religião, religar, religação. E o que a religião religa? O que a religião estabelece uma ligação? Ela faz uma religação do elo que foi quebrado entre Deus e o homem. Na verdade, é o que a religião faz. A religião é um conjunto de rituais, códigos, procedimentos que o homem pratica como meio de se achegar, se achegar a Deus, para agradar a Deus e sentir-se justificado perante Deus. Esta é mais ou menos o que vai na cabeça de cada um de nós quando nós pensamos na palavra religião. São esses pequenos procedimentos, o que o homem faz, o que o homem
pensa que vai agradar a Deus, ele faz para ser recebido aquilo que ele faz diante de Deus. É o homem realizando obras com vista a encontrar os anseios, as exigências de Deus, de modo a buscar um equilíbrio e um senso de realização espiritual. E existem centenas, se não milhares de religiões. Pelo menos deuses, existem milhões de deuses. Então, pelo mundo afora, nós temos muitas religiões. Umas são mais simples, mais razoáveis, outras têm rituais estranhos e até algumas vezes rituais obscuros. Mas tudo isto é aquilo que nós vemos como um leque das religiões que estão espalhadas ao nosso redor e à volta do mundo. E nós estamos falando de religião. Há religião para tudo, há religião para todos. E a motivação de haver estas tantas religiões, a resposta é muito simples. O autor delas é o homem. E por que o homem tem esta força ou esta motivação de criar as religiões ou as diferentes religiões que nós vemos ao nosso redor? É muito simples. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem tem um anseio de voltar-se para Deus. O homem em si, ele é um ser religioso. Ele é um ser que tem em si um impulso natural, inato de ser religioso. O homem tem que estar em relação, em adoração a qualquer coisa. Se não for com o Deus verdadeiro, o homem vai encontrar alguma coisa para mitigar a sede da religião ou da sede que ele tem dentro dele através da religião. É como alguém disse certa vez, que é como se o homem tivesse um espaço no coração dele, que estivesse vazio, e esse espaço tem a forma de Deus. E ele deve ser preenchido por Deus. E quando o homem não consegue ter este encontro com o Deus verdadeiro, o homem vai de alguma maneira procurar alguma coisa para cultuar. Vamos dizer assim, a palavra mais generalizada, para o homem cultuar, para o homem prestar reverência, para o homem se dedicar, para o homem viver por isso. Então, umas pessoas preenchem esse vazio de Deus, essa falta de Deus, eles preenchem com coisas, com objetos, com vícios, com hábitos. Nós vemos homens que fazem coleção de objetos e as suas coleções vão a um nível muito de dedicação, até dedicação maior do que aquilo que é o mundo que lhe rodeia. Porque ele quer preencher, ele tem um impulso muito compulsivo de dar tempo a essa. Por exemplo, como nós demos exemplo de uma coleção, um colecionador de selos, um colecionador de carro, eles levam este impulso ao limite. Os outros preenchem esse vazio com um culto narcisista, um culto virado para eles mesmos, um culto egocêntrico. Eles são a pessoa principal da sua vida e nós vemos muitos exemplos. Pessoas que se amam, se adoram a ponto tal de gastar milhões e milhões em dinheiro para fazer operações plásticas, para fazer uma série de coisas, ou em roupa, ou para que eles apareçam. Isso biblicamente, não é mais nada senão um culto a ti mesmo. É idolatria, é auto-idolatria. Os outros que não conseguem achar o caminho do verdadeiro Deus, eles se refugiam naquilo que nós chamamos de religião, para mitigar essa fome, para preencher essa sede, para estabelecer esse elo de ligação, para restabelecer essa ligação entre o homem e Deus. O homem se vira para a religião. Mas nós temos um problema muito sério quando a gente fala de religião. É como
É como se nós olhássemos à nossa volta, nós outros, que precisamos de um caminho de esperança, a gente fica envolvido numa tão grande nuvem de religiões, de grupos religiosos, de fés, que a gente não sabe qual é o caminho verdadeiro. E todos eles ficam a clamar que eles estão no caminho verdadeiro. É mais ou menos comparando a uma história que aconteceu numa certa faculdade. Um professor de matemática criou um exercício, um exercício matemático, uma expressão matemática, e ele veio e num teste chamou os alunos, uma turma de mais ou menos 30 alunos, ele disse, olha, vamos fazer um teste, e ele passou o teste. Ele, por ser professor de matemática, ele criou uma expressão que o resultado dava o nome dele. O nome dele, Chico. X-I-K-O. E ele deu a expressão, os alunos fizeram no tempo que foi dado, e no fim era muito fácil entender-se e ver-se quem estava certo e quem estava errado, porque era só ter a palavra Chico. Mas quando ele foi fazer uma correção aos testes, ele reparou que todos os alunos tinham errado. Todos tinham resultados diferentes. Então, esses resultados todos diferentes davam uma conclusão muito à vista. Ou todos os alunos tinham errado, porque ninguém tinha a palavra Chico escrita. Tinham outras coisas, mas o Chico não apareceu na solução. E quando o professor fez a demonstração, eles entenderam onde tinham errado. As religiões são mais ou menos como esta turma. Elas são todas diferentes. Elas são todas com procedimentos que, vamos dizer, que condenam os outros, e ainda têm a arrogância de dizer que eles são os mais verdadeiros, que eles são os únicos verdadeiros e todos estão errados, que todos estão perdidos e eles são os únicos detentores do caminho que vai ao céu. E eu iria fazer esta seguinte pergunta. No meio deste preconceito todo, desta arrogância toda, será que Deus se agrada daquilo que os homens fazem através da religião? O querido ouvinte já parou para se perguntar se estiver envolvido numa religião, é membro de um grupo religioso, de um grupo eclesiástico, não importa o nome, mas será que tu já te perguntaste se Deus se agrada daquilo que é feito onde tu estás, na igreja onde tu estás? Será que esse caminho complicado que o homem tem criado, cheio de rituais, cheio de ordenanças, esse caminho obscuro, cheio de coisas sinistras, será que é esse caminho que através de ti Deus quer que todo mundo aprenda e pratique para chegar ao céu? Será que a tua religião que tu defendes com unhas e dentes, será que tu já paraste para perguntar o que é que Deus pensa da minha religião? Porque o fim de tudo é nós irmos ao céu. A religião, as pessoas que estão a praticar a religião, praticam com o último anseio de chegar ao céu. Ser justos na terra, praticar boas obras, mas o último ponto da religião é levar os homens ao céu. Será que a tua religião está de facto levando pessoas ao céu com as práticas que faz? Já te perguntaste, será que é isso que Deus quer? Mas se a religião tem a ver com Deus, porque as pessoas que estão nas religiões, eles adoram Deus. Eles fazem ritos, fazem uma série de procedimentos para agradar a Deus. Então a minha pergunta é, se a religião tem a ver com Deus, o que é que Deus pensa, o que é que Deus diz da religião? Então, vamos à Bíblia. Eu vou pedir aos irmãos, aos ouvintes, para abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, versículo 27. E diz o seguinte: se alguém, note bem estas palavras, se alguém entre vós
cuida ser religioso ou acha que é religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Isto diz o versículo 26. Está a dizer, se tu te dizes religioso, tu não consegues travar a tua língua. A tua boca nada em mentiras. A tua boca desliza nas fofocas. Desliza no falar mal das pessoas, no dizer palavras torpes, palavras insultuosas, palavras que denigrem a imagem de alguém, palavras sujas. Tu viras-te com a tua boca para dizer palavras que insultam a criação de Deus, os outros homens semelhantes a ti. A Bíblia está a dizer diretamente, é Deus que está falando, que a tua religião é vã. Tu estás a enganar a ti mesmo. A tua religião não tem sentido nenhum, ela é vã. Uma coisa vã é uma coisa que não nos leva a sítio nenhum. E continua no versículo 27. Diz, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui a Bíblia fala de religião como definição. Deus está a dar definição à religião. E é o único versículo na Bíblia que Deus define o que é religião e se identifica com ela. É o único versículo bíblico em que Deus define religião e Deus se identifica com ela. A Bíblia tem a palavra religião algumas vezes, mas é a única vez em que Deus apela ao seu povo, Deus mostra ao seu povo o que é religião para ele. E se nós notarmos muito bem, de forma assim conclusiva, nós vamos acabar vendo que uma organização não governamental, talvez uma associação de caridade, uma organização de caridade, talvez esteja a praticar religião melhor que muitas igrejas, que muitas outras religiões. Porque eles, o que é que fazem? Visitam os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Eles se guardam da corrupção. Não precisa de lidar com Deus. Para ser religioso não precisa de lidar com Deus. Precisa de lidar com valores éticos, morais, que põem de lado a corrupção e põem em frente o cuidado dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E há organizações que fazem isso melhor que muitas religiões. Esta é a definição de Deus. Talvez estavas à espera que Deus continuasse. É andar de joelhos, é fazer sacrifícios, é fazer isto, mais aquilo. Não é fazer nada disso. É guardar-te da corrupção do mundo. E nós conhecemos por história de muitas igrejas, que há muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes envolvidos em escândalos de corrupção. A Bíblia diz que a tua religião é vã. Isso não é nada para Deus. Não tem sentido. Então, a única religião pura, imaculada e verdadeira para Deus é esta: cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos e guardar-se da corrupção do mundo. Não é aquilo que a gente desenhou na nossa mente. Não é aquilo que nós fomos bombardeados nas nossas igrejas, nas nossas religiões, nos nossos grupos, onde a gente se reúne à busca de Deus. Não é isso. A Bíblia está a simplificar, a Bíblia está a mostrar de maneira muito prática que religião é obras de caridade. Que, como já disse, há organizações que estão a fazer isso melhor que a igreja. Melhor que muitas igrejas, melhor que muitas religiões. Então, a questão da religião, e eu quero trazer isso para o ouvinte, esta passagem está no Novo Testamento. Mas a questão da religião, ela é muito antiga. Ela começa lá no Velho Testamento. A Bíblia toda apresenta mais de 300 nomes de deuses que são adorados por vários povos. E em nenhuma dessas passagens Deus se mostrou amigo desses deuses. Deus sempre se mostrou
esses deuses como algo abominável para ele, algo desprezível, algo condenável. E o pior de tudo é que essas religiões não levam o homem a sítio nenhum. Porque é o homem que criou a religião para procurar remediar o elo perdido, para se ligar com Deus. Então cada mente é um universo, como diz o ditado popular, né? Diz, cada cabeça é uma sentença. Cada homem, cada grupo, cada povo faz a sua religião à sua maneira. Mas a Bíblia tem mostrado ao longo da sua história, das suas páginas, que Deus sempre se mostrou adverso com a religião. Todas as obras que o homem pratica em nome da religião, em nome de Deus, na verdade, Deus as considera como coisa de nenhum valor. Elas não podem granjear nem um dia para os seus praticantes. Não pode granjear o céu. Não pode permitir que eles cheguem ao céu. Porque Deus abomina. Deus é contra a religião. Se nós olharmos para a vida de Jesus, que é uma história mais recente, que muitos conhecem e acompanham, vocês vão notar que na história de Jesus, a religião e os religiosos foram o pior empecilho para o desenvolvimento da vida e ministério de Jesus. Eles é que entregaram Jesus à morte. Foram os sacerdotes que entregaram Jesus à morte. Foram os sumos sacerdotes, foram os escribas, foram eles que mataram Jesus. A religião também esteve no centro da morte de quase todos os apóstolos. Foi a religião. Não foi o Estado. Não foi o governo. Foi a religião. A religião é que perseguiu a igreja. A religião é que perseguiu os apóstolos de Jesus. Nós temos no livro de Atos, na conversão de Paulo, o exemplo clássico. Paulo pediu cartas aos sumos sacerdotes em Jerusalém para se dirigir a Damasco como credenciais para ir buscar cristãos seguidores de Cristo. Aqueles que estavam a seguir Deus conforme Deus quer que seja seguido. E ele pediu cartas e foi a Damasco para trazer amanietados, para trazer presos, acorrentados para Jerusalém, para serem julgados, serem presos e muitos serem mortos. Mas ele fazia aquilo pensando que está a cumprir o melhor papel que a religião deveria cumprir. Mas ele estava indo contra Deus. E quando Jesus foi ao encontro de Paulo, a palavra que Jesus disse foi: Paulo, Paulo, por que é que tu me persegues? Isso está em Atos 9. Então a religião, ela sempre se opôs à mensagem de Jesus. Jesus veio pregar o reino de Deus. Jesus veio pregar a mensagem de um reino. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. João Batista, precursor de Jesus, disse a mesma palavra: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Não é arrependei-vos porque é chegado a vós a religião verdadeira. Jesus não veio pregar nenhuma religião. Jesus não veio pregar a religião verdadeira. Jesus não está na religião verdadeira como sentido de coisa que a gente faça para chegar ao céu, para chegar a Deus. Não, Jesus não está nisso. Jesus veio pregar o reino de Deus, uma mensagem simples, mas as religiões preferem deixar a simplicidade do Evangelho e se embrenharem nas complicações dos conceitos dos homens, dos preconceitos, das tradições, dos rituais que mais afastam o homem de Deus e com todo orgulho e arrogância são capazes de dizer: nós somos a verdadeira religião. Cuidado com o que tu dizes. Alguns versículos bíblicos para fundamentar o que dissemos. Em Miqueias 6, de 6 a 8, a Bíblia diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor? É o profeta Miqueias que está a fazer esta pergunta. Será que me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com sacrifícios, com bezerros de 1 ano, com cabritos para lhe oferecer? Será que é assim que eu vou me apresentar diante de Deus? É o profeta que está a perguntar. O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Vou dar o meu primogênito pela minha transgressão,
o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? É o profeta que está a perguntar. E ele responde. É como se Deus estivesse a responder. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Está a responder ao profeta. Eu te declarei, homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente para com o teu Deus. Essa definição está no Antigo Testamento. 600 anos antes de Jesus. A outra que nós lemos, que está em Tiago, foi escrita 100 anos depois de Jesus. E elas dizem mais ou menos as mesmas palavras. Ali diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é guardar-se da corrupção do mundo e é atender os órfãos e as viúvas e os pobres nas suas necessidades. Aqui está a dizer a mesma coisa. Deus quer que tu pratiques a justiça, obras de moral. Ames a benignidade, obras de caridade. E andes humildemente para com o teu Deus. Guarde-se da corrupção do mundo, em outras palavras. São exatamente, quase que as palavras se repetem, o sentido se repete. E foram ditas separados 700 anos, estas duas palavras. Está na Bíblia. A Bíblia diz em Efésios 2, 5, 8 e 9 as seguintes palavras. Estando nós mortos em nossas ofensas, em outras palavras, estando nós separados de Deus, estando nós com a necessidade de sermos religados a Deus, de ser ligados a Deus, diz que Ele, Deus, neste caso Jesus, nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela sua graça nós somos salvos. É a graça dele que nos faz nós nos aproximarmos dele, nós sermos salvos. Pela sua graça nós somos salvos. Por meio da fé. E depois conclui. Diz que isto não vem de vós. Não é esforço vosso. Não é religação vossa. Não é a vossa mente que está criando os caminhos para nós chegarmos a Deus. Não. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Também não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Porque Isaías 64, versículo 6, diz que as nossas obras, as obras tão bonitas que nós fazemos em nome da religião, para religar este homem perdido a Deus, a Bíblia diz que estas obras para Deus são trapos de imundície. Sabe o que é trapos de imundície? Está a ver aquele pano que está lá em casa, que o empregado usa para limpar o chão, que a senhora nunca toca, que o senhor nunca toca. São empregado. Às vezes é um pano tão encardido, tão roto. A Bíblia diz que as nossas obras na religião, não importa qual seja, são como trapos de imundície diante de Deus. É grave isto. Isto é terrível. Porque muitos de nós, desde que nascemos, fomos incutidos de que a nossa religião é o único caminho que nos leva para o céu. E quando a gente aborda algumas pessoas destas religiões, desses grupos, eles dizem, não, meu bisavô, meu tetravô, meu trisavô era desta igreja, era desta religião. Meu avô foi desta religião. Meu pai é desta religião. Eu, desde que sou criança, sou desta religião. Já fiz isto, aquilo nesta religião e eu nunca vou deixar esta religião. E Deus diz que ela é trapos de imundície. Ela é vã diante de Deus. E tu estás a pensar que tudo o que estás a fazer é para te levar ao céu. E Deus está a dizer que aí não há caminho para o céu. Aí não há caminho para a salvação. A verdadeira religião e pura diante de Deus são obras de caridade. Deus não está à espera que os homens pratiquem a religião para chegar ao céu. Havemos de falar isso mais tarde. Eu vou ler mais um versículo que está em João 5:24. São palavras de Jesus. Na verdade,
Quem ouve a minha palavra. Não é quem segue a religião, é quem ouve, quem obedece a palavra dele. A palavra dele está no Novo Testamento, está na Bíblia. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É Jesus que está a falar. Tu segues Jesus, tu dizes que és cristão, então siga as palavras de Jesus. Ele está a dizer que é ouvir a minha palavra, é seguir os meus mandamentos, é seguir o que eu ensinei. Terás a vida eterna. Porque 1 de João, capítulo 5, versículo 12, diz: quem tem o Filho, quem tem com ele, neste coração, este vazio que nós estamos a falar no início, que o homem preenche, se lá estiver o Filho, quem tem o Filho, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Isto não é religião. E agora alguém poderia perguntar: mas se não é religião, o que é que nós temos que fazer? Onde está a solução? Vamos tentar, em poucas palavras, trazer esta solução. Por que o homem tem falhado e não tem entendido a simplicidade que a palavra de Deus dá? Não tem entendido quando Deus diz que ele não compactua com a religião. Por que isso custa entrar na mente do homem? Por que custa um homem formatado na religião ele voltar-se para Deus da forma mais simples que Deus tem? Por que está a custar isso nos homens? E isso acontece não só nas religiões mais afastadas daqueles princípios do cristianismo, até dentro de alguns grupos, de alguns movimentos evangélicos e movimentos cristãos, pentecostais, nós vemos coisas que nos afastam muito daquilo que é a simplicidade do Evangelho. Eu vou pedir que nós voltemos ao primeiro versículo que a gente leu. Em 2 Coríntios 3, 5, 6, estamos falando da verdadeira religião. Ali diz assim, nós já tínhamos lido no princípio, eu vou ler novamente: não que sejamos capazes por nós mesmos de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus, o qual nos tornou capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nota, aqui o apóstolo Paulo está a dizer que nós não somos capazes de pensar coisa alguma. Nós não temos essa capacidade. Claro, o homem tem, o homem pensa, o homem faz. Mas o sentido aqui, o contexto aqui é: não temos capacidade de pensar nada que tenha valor de agradar a Deus, que tenha o peso para nos levar para o céu. As coisas de Deus, nós como homem não temos capacidade de as pensar por nós mesmos. Tanto é que o versículo que nós lemos em Efésios diz que Ele nos vivificou. Quando nós ainda estávamos mortos, nós não éramos nada, nós somos um ser corrompido. Da boca do homem só saem coisas horríveis. A mente do homem é uma mente pútrida, é uma mente que não tem coisa boa. Então, quando se trata de Deus, Deus é que tem que estar na frente. Por isso é que ele diz: nós não somos capazes de pensar em alguma coisa. Mas o homem pensa, o homem criou tudo isto que nós vemos. Mas quando é assunto de Deus, é Deus que tem que ir à frente. Nós não conseguimos pensar nada de nós mesmos. Nós não temos nada bom em nós que nos ajude a chegar a Deus. Só através de Deus. Jesus, antes de morrer, falou que eu não vos deixarei órfãos. Eu vou ao Pai e eu vou rogar ao Pai, está em João 14, vou rogar ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador.
Então, este Consolador, este Espírito, é Ele que é o grande, vamos dizer, fazedor da obra de Deus no homem. E se nós notarmos essas religiões todas que nós vemos por aí fazendo coisas bizarras, muitas das vezes elas relegam a presença, a pessoa do Espírito Santo para uma posição muito lá embaixo. Então, esta é que é a causa das religiões falharem no caminho de Deus. É a falta da pessoa, do Espírito Santo, fazendo a sua obra, trazendo capacidade aos homens, para os homens oferecerem um culto verdadeiro a Deus. O culto em espírito e em verdade, como diz João 4. Então, é este Espírito Santo que as igrejas, que os grupos religiosos, que as próprias religiões têm deixado de lado. E a Bíblia diz que Jesus falou muito prontamente que Ele será como eu quando estive no meio de vocês. Quando os discípulos andavam pela terra, quando os discípulos estavam com Jesus, eles sentiam a segurança de alguém que era um protetor ao lado deles, alguém que tinha a resposta pronta para qualquer situação que acontecesse. E o que acontecia? Eles sentiam-se seguros. Eles buscavam estar ao lado de Jesus. Eles procuravam Jesus. A Bíblia conta que Pedro de madrugada acordou, foi à procura de Jesus. E quando Pedro chegou a Jesus, disse: todos te buscamos. Está uma multidão lá embaixo que está à procura de ti, Jesus. Mas este Espírito Santo, ele é negligenciado. O Espírito Santo é como se fosse Jesus. Ele representa a pessoa de Jesus hoje. E ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer religião, ele pode estar lá. Mas ele não é convidado, ele é negligenciado, ele é esquecido. Ou, quando nós alegamos que estamos com o Espírito Santo, nós o transformamos em coisas, ou em objetos, ou em alguma coisa que não é a verdadeira pessoa do Espírito Santo. Substituímos o Espírito Santo com coisas que a gente acha que é o Espírito Santo. Substituímos o Espírito Santo com gotas de óleo. Na verdade, isto é uma afronta à própria pessoa do Espírito Santo. Vocês estão a entender, numa empresa, o diretor da empresa, ele quer ser tratado como diretor da empresa. Ele não quer ser tratado como uma coisa relegada ao sexto plano, ao quinto plano. Não é isso. Ele quer fazer valer a sua presença. Se alguém pegar uma pedra ou um objeto ou qualquer coisa, colocar em cima da mesa e dizer: este aqui é o meu diretor, acho que o diretor vai ficar muito ofendido e o próximo passo será expulsar essa pessoa. Então, muitas religiões estão a expulsar ou já expulsaram o Espírito Santo há muito tempo e nem conseguem perceber que expulsaram o Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus falou, João capítulo 14, no versículo 26, Jesus diz as seguintes palavras: mas aquele Espírito, aquele Consolador, quando Jesus estava ainda com os discípulos a falar do Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que eu da parte do Pai envio, ele vai vos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo quanto eu tenho dito. Estamos a notar? O Espírito Santo vai ensinar a igreja, vai ensinar ao homem e vai fazer lembrar, vai fazer vivificar. Aquele versículo que nós lemos, o Espírito vai pegar a letra, vai vivificar, tornar viva para nós as palavras que Jesus disse. Ele vai vos lembrar, vai vos ensinar. Em João capítulo 15, 26, diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele
testificará de mim. Quer dizer, o Espírito Santo só vai falar de Jesus, vai testificar de Jesus, vai testemunhar de Jesus, vai lembrar das obras de Jesus, vai glorificar Jesus, vai ensinar sobre Jesus. Mas nós nas religiões vemos homens ensinando outros homens de outras pessoas, de outras coisas, de outros profetas, que às vezes têm muito mais peso do que Jesus, com livros que têm muito mais peso do que a Bíblia. Será que o Espírito Santo vai estar nessa religião? Será que é o Espírito Santo que está guiando essa religião? As religiões estão a falhar nesta pessoa do Espírito Santo. Vou ler mais uma passagem aqui. João 16, 13. Diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Notem, o homem está à procura da verdade. A religião procura identificar a verdade. A religião alega que ela tem a verdade. E a Bíblia diz que só o Espírito Santo é que foi deixado aqui na terra para trazer aos homens a consciência da verdade, para trazer aos homens o caminho da verdade. Ele vai guiar a igreja de Deus, vai guiar aqueles que estão no caminho de Deus em toda verdade. Porque Ele não falará de si. Ele falará daquilo que tiver ouvido e vos ensinará o que há de vir. Queres falar do futuro? Não fala do futuro com base nas tuas intuições, no profeta tal que apareceu. Fale através do Espírito Santo. Permita que seja o Espírito Santo que venha te trazer a consciência desta verdade. Eu vou só, para terminar, porque o tempo já foi, vou só fazer um pequeno comentário sobre esta palavra: a letra mata, o Espírito vivifica. A letra. Há muita discussão entre os teólogos o que é que isto quer dizer. Eu não vou entrar muito na exegese das palavras, não vou entrar muito. Mas aqui se estabelece um paradigma bíblico. Acompanha toda a Bíblia. É que a letra, que é a própria Bíblia, aquilo que está escrito, a lei, a Bíblia diz que ela mata. Então, vamos lá simplificar. A Bíblia, o próprio livro Bíblia, ela, se não estiver acompanhada da ação, da revelação, da presença do Espírito Santo, a Bíblia mata. Ah, sim, mata. Sim, a Bíblia mata. E é o que nós estamos a ver nas religiões. As religiões estão a matar pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Bíblia. Mas pessoas estão a ser carregadas, levadas para um sítio que elas nem sabem onde estão a ir, e Deus diz que isso é vão. Mas elas estão lá com toda a sinceridade. Elas estão lá ávidas de receber alguma coisa, mas aparece o homem tentando religar Deus por meio da religião, trazendo uma mensagem deturpada daquilo que a Bíblia não fala. Então, onde é que eles encontraram essas palavras? Onde eles encontraram estes princípios, estes dogmas, estes conceitos? Na Bíblia. Então, a Bíblia está a matar porque ela não está a ser acompanhada do Espírito Santo. A Bíblia é um livro grande, com muitos capítulos, com muita coisa. E há pessoas que, até crentes, eu já ouvi crentes dizer que têm medo de algumas passagens bíblicas. Só o Espírito Santo é que pode trazer compreensão da Bíblia. Só o Espírito Santo é que pode trazer a simplicidade, trazer a mente de Cristo, para que tu recebas e tu simplesmente fiques alinhado com o céu. E não é uma coisa difícil, é uma coisa simples. Nós estamos complicando esta coisa de Deus com o assunto religião. Aqui a Bíblia diz: nós não temos capacidade de fazer nada sem Deus, como de nós mesmos, de pensar, nós não temos a capacidade, nós não temos capacidade. Esta capacidade vem de Deus. E depois diz, quando Deus dá esta capacidade, Deus não dá só a capacidade. A Bíblia diz que Deus te torna um ministro do novo Evangelho. Quer dizer, tu entras no mesmo corpo que Jesus. Jesus veio ministrar um novo
concerto, o Novo Testamento. Aqui a Bíblia diz que tu te tornas dentro desta revelação que o Espírito Santo dá. Tu entras naquele grupo dos apóstolos, naquele grupo dos cristãos, tu entras dentro disto e tu te tornas ministro do Novo Testamento. E tu podes já manejar a Bíblia, que é uma letra morta para uma palavra viva através da operação do Espírito Santo na tua vida. Mas tem o Espírito Santo. Se falharmos aí, falhamos em tudo, todo o resto é vão, não tem valor para Deus. Eu costumo dizer que esta Bíblia é como um puzzle, aquele jogo de pecinhas. Eu vou colocando as peças e vou formando uma imagem. A Bíblia, os versos, as passagens, elas são assim, elas são um puzzle. E é preciso uma mente que vai juntar esta com aquela palavra, esta com aquele versículo. E nós vemos muitas das vezes, quando ouvimos pregações, nós paramos e dizemos, sim, este homem de Deus é sábio. Porque ele joga a Bíblia, ele brinca com a Bíblia, ele consegue fazer um encadeamento de palavras, de versículos, fazer a coisa ter sentido. Um versículo que está lá, que eu já li várias vezes e não teve sentido, eu leio e não percebo. Ele traz de uma forma muito clara, como se fosse uma tela diante de mim. A Bíblia é assim. A Bíblia é como se fosse um puzzle que alguém estava a transportar, caiu e espalhou tudo. A Bíblia está espalhada. A Bíblia é um livro, na verdade, espalhado, com informação que deve ser trazida à ordem, à revelação, por uma mente superior, não mente de homens. É a mente do Espírito Santo, porque Ele é que foi o autor da Bíblia. E as religiões estão a esquecer disso. As religiões preferem exaltar os seus livros, os seus profetas, exaltar as suas revelações, exaltar os seus preconceitos, os seus conceitos, os seus dogmas, e estão a falhar no alvo. Por causa do tempo, eu vou parar por aqui. Querendo Deus, nós iremos continuar numa outra oportunidade. Eu vou pedir que a gente feche os olhos para eu fazer uma palavra, para eu orar, fazer uma oração final. Pai, nós damos-te graças em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, por este momento que estivemos aqui ministrando este ensino, e te suplicamos, Pai, que as palavras que foram ditas, que são letra, elas possam ser acompanhadas pelo teu Espírito, Senhor, para trazer vida, para trazer entendimento, para trazer a mente de Cristo em cada um dos telespectadores, em cada um dos ouvintes, para que eles possam perceber, para que eles possam receber de Ti a revelação, o entendimento do caminho que eles têm que seguir, Senhor. Permita com que eles entendam também o engano que as religiões muitas das vezes trazem e eles não têm percebido isso, Senhor. Traz a Tua graça para que eles entendam isso e em nome de Jesus, Senhor, eles possam, Pai, voltar-se para Ti. Obrigado por este estudo. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém.